O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. É uma alegria muito grande ter vocês aqui novamente conosco. E hoje vamos dar continuidade às nossas conversas de sábado, utilizando ainda como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, que diz: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Este versículo está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. E nós começamos a nossa conversa tentando entender quem são os que têm puro o coração. Como nós podemos definir uma pessoa pura de coração? Hoje, nos dias atuais, né? São aquelas pessoas que têm o coração cheio de amor, né? Que não carregam consigo, né, a inveja, a raiva, a maldade. Então são todas as virtudes, né, que nós teríamos que carregar dentro de nós, porque até em alguns versículos essa frase é dita da seguinte forma: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão o reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus, como já foi falado anteriormente, está onde? Está dentro de nós. Então, no momento em que nós, né, abrimos o nosso coração para o amor ao próximo, para a caridade, para o perdão, né, nós seguramente encontraremos o reino de Deus. Existe uma passagem na Bíblia que talvez seja uma das mais bonitas e a que mais de fácil compreensão, uma vez que Jesus falava em parábolas. Porém, nesta passagem em que ele nos dá o exemplo de quem poderia ser puro de coração, é um exemplo mais claro, né, que nós podemos ter. E esta passagem está lá no livro de São Marcos e diz o seguinte: Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, neste momento, nós conseguimos compreender que o maior exemplo de alguém que tem o coração puro, como foi falado anteriormente, né, o maior exemplo são as crianças. Porque quem mais poderia ter a pureza, né, a inocência, né, o amor sincero do que uma criança? E Jesus é bem claro quando diz: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Então, aqui Jesus quer nos dizer o quê?
que só as crianças herdarão e poderão ver o reino dos céus? Não. Ele quis dizer que aqueles que se assemelham, né, a uma criança com o coração puro, com o coração cheio de amor e de inocência, né, poderão ver a Deus. Então, como que nós conseguimos isso? Como nós conseguimos nos assemelhar a uma criança? Como conseguiremos chegar, né, ao objetivo de ter um coração puro, né, cheio de amor, cheio de caridade, cheio de bondade? Nos assemelhando a uma criança. E fazemos isso através da nossa tão sempre comentada reforma íntima. Então, quando nós fazemos nossa reforma íntima, querendo ser sempre melhores de coração, né, hoje do que fomos ontem, né, e tentar ser melhor amanhã do que somos hoje, seguramente conseguiremos alcançar esse objetivo. Porém, uma dúvida é a seguinte: como nós podemos ser puros de coração como uma criança se nós somos, né, espíritos que já tivemos vidas passadas? Então, apesar de nós vermos ali uma criança, na realidade, aquele é um espírito adulto. Então, como assim? E aí é que está, né, a misericórdia, a bondade e a inteligência suprema do Criador, em que, no momento anterior à reencarnação, nós entramos em um momento de perturbação, fazendo com que nós nos esqueçamos daquelas inclinações, daqueles defeitos, das nossas outras passagens terrenas, para que possamos chegar aqui em uma nova reencarnação, para que nossos pais, né, nossa mãe, nos ame e nos cuide com todo o amor e todo o carinho, né, maternal e filial. Porque senão isso não seria possível. Porque imaginem se uma criança chega, né, sabendo o que ela foi para aquela pessoa, no caso a mãe dela ou o pai, que eles foram na vida passada. Jamais poderia se dar um amor puro, um cuidado para aquela criança. E isso é muito importante, principalmente nos primeiros anos da encarnação. Devemos lembrar que estamos recebendo neste mundo, né, espíritos evoluídos. Haja vista as crianças que nós estamos vendo aí chegando, os nossos jovens. Vejam a inteligência, né, e a habilidade de que esses espíritos têm. Porém, temos que estar atentos, porque hoje, devido inclusive à tecnologia, esses espíritos recém-chegados, crianças e jovens, eles têm uma habilidade e estão tendo uma facilidade de adquirir uma educação intelectual muito rápida. Porém, além desta educação intelectual que eles adquirem hoje com uma grande facilidade, né? A gente consegue perceber isso na escola, através como eles mexem hoje em dia com a tecnologia, computadores, celulares. Só isso não basta. Nós temos que assumir o papel de evangelizadores. Como assim, Sérgio? Papel de evangelizadores? Sim, em casa com os nossos filhos, temos que orientá-los e ajudá-los a ter uma formação moral, além da intelectual que eles estão conseguindo através dos estudos, da escola e da tecnologia. Então cabe a nós, pais, né, assumirmos essa parte, né, de ensiná-los e de orientá-los na parte moral,
para que se formem cidadãos de bem. Vale aqui um exemplo, uma comparação, né? Nós corremos tanto atrás da nossa reforma íntima. Então, o que seria mais fácil, né? Fazer aqui uma analogia. É mais fácil nós construirmos uma casa nova, né? Com qualidade, toda certinha, né? Ou reformar uma que está com todas as suas imperfeições. Obviamente, se tivermos a oportunidade, né? Gostaríamos de criar uma nova, construir uma casa nova, perfeita, sem imperfeições, sem defeitos. E aí que está, né, o papel dos pais e também da evangelização com as crianças e com os jovens. Então daí também eu chamo a atenção de vocês para a importância da evangelização dentro da casa espírita. Então, sempre que puderem, incentivem e levem os seus filhos, para a evangelização. Não podemos esquecer que as crianças estão mais receptíveis, né, na sua infância, ali na faixa dos 7, né, até um pouco antes do início da adolescência. Então, essa idade de 7, 10 anos, né, é o melhor momento para que nós possamos indicar as crianças, né, as nossas crianças, ao caminho do bem. Porque se nós indicarmos a elas o caminho do bem, seguramente elas não precisarão da reforma íntima tão forte de que nós hoje, adultos, precisamos. Principalmente nós adultos que não tivemos a oportunidade de ter essa educação moral de que eles estão tendo chance de ter agora. Peço licença aqui para dar um exemplo disso. Ontem eu estava lendo uma notícia, um artigo, né, na internet, bem recente mesmo, de uma criança que ela pegou o celular da mãe, uma criança de 9 anos, entrou em um site de venda de casas e começou a negociar uma casa que tinha, se não me engano, o valor de 100 e poucos mil reais. Ele começou a negociar, né, através de um aplicativo com o corretor, se ele podia pagar esta casa que ele estava vendo, se ele podia pagar 50 reais por mês, né? E ele explicou por que ele queria fazer isso. Porque ele estava preocupado, né, com a mãe dele, que ele morava com a mãe, mais acho que um irmão, né, e que a mãe sempre se preocupava que não podia pagar um aluguel tão alto. Então ele queria saber se ele podia pagar essa prestação de 50 reais, né, de uma casa de 100 e poucos mil. Além disso, ele ainda argumentou com o corretor de que ele tinha uma preocupação muito grande, porque onde ele morava, o cachorrinho dele escapava muitas vezes. E era uma rua onde ele morava hoje, onde ele mora hoje, que passa muito carro. E ele tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa com o animalzinho dele. Então, olha o exemplo de pureza, olha o exemplo que essa criança nos dá. Apenas com 9 anos de idade, já preocupado em honrar a sua mãe, né, para que a mãe não se preocupe mais em ter que pagar um aluguel ou ficar preocupada que tem que achar um aluguel baixo. E olha a sensibilidade da criança, preocupada com o seu animalzinho de estimação que pode ser atropelado na rua que ele mora. Então eu pergunto a vocês, se esta criança que hoje tem 9 anos seguir numa evangelização, não necessariamente numa casa espírita, pode ser numa igreja evangélica ou até numa catequese, que também é uma educação moral, veja que homem de bem esta criança irá se tornar. Que necessidade de reforma íntima esta criança vai precisar quando adulta, se continuar, né, sendo incentivada através da evangelização a pensar dessa forma. É um espírito evoluído que já traz consigo, né,
o princípio do amor, da caridade, da bondade. Olha só que maravilha. Então, por isso Jesus enfatizou lá, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Eu faço um convite a vocês de incentivarem as nossas crianças, os nossos jovens, a participarem da evangelização. Nós temos, como vocês sabem, nós temos o nosso site, que é o www.aelauromachado.com.br, onde nós reservamos um espaço em nosso site para evangelização infantil e também para a nossa mocidade. Então, periodicamente, colocamos conteúdos para que as crianças e os jovens sintam-se à vontade para ali ler junto com a família, criando ali um ambiente de reflexão, sobretudo para os jovens, para que eles entendam que são espíritos reencarnados, e estão aqui com o propósito de evoluir. E na parte da evangelização infantil, eu faço aqui um pedido a você pai, você mãe, que ao acessar junto com o seu filho, com a criança, participe junto com ele. Lá tem várias atividades, pode imprimir lá, pintar, conversar, tem vídeos, vídeos para evangelização. É um conteúdo muito rico, selecionado pela nossa querida Edilaine, nossa evangelizadora, juntamente com a Jéssica, da parte da mocidade. Temos também um trabalho muito bonito feito pelo Fernando, e eu convido a todos, aproveitem o conteúdo que lá está. E eu finalizo aqui a nossa conversa de hoje com uma citação do Velho Testamento, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, eu acho que, apesar de ser do Velho Testamento, um provérbio, eu acho que aqui explica muito bem qual é o objetivo, e a necessidade da evangelização infantil e juvenil. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fiquem todos com a paz de Jesus e até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.